Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inspirando Equipes. Eu sou a Regina Scanfella, especialista em gestão da qualidade e eu ajudo líderes a formarem equipes com pessoas competentes, confiáveis e engajadas. E o tema de hoje é que eu penso sobre quando os líderes me dizem que não tem tempo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu penso que depois que vocês assistirem esse vídeo, você só não vai ter tempo se você não quiser, porque eu preparei um super conteúdo para vocês. Eu gostaria que você ficasse aqui até o final, fica aqui comigo que vai ter muita informação boa para te ajudar aí a melhorar na sua equipe, tá certo? A gente às vezes tem muita atividade para fazer, aquela sobrecarga, muita coisa para fazer, e aí a gente começa a ficar sobrecarregado e cada vez mais papel na mesa, mais atividade para a gente fazer, e daí se você tem um líder acima ainda de você, ele começa a pedir as coisas e você tá cheio de coisa para fazer. Chega lá o seu líder e olha, para um pouquinho, faz isso aqui para mim também. Quero que você faça isso aqui para mim também. Então, tudo isso vai acumulando, é papel em cima de papel na mesa e aí a gente vai ficando estressado, né? Ainda mais quando a gente está começando uma empresa. Quando a gente está começando uma empresa ou a gente está começando uma liderança que a gente é sozinha, quando a gente é sozinha na nossa empresa ou na nossa equipe, que a gente é uma equipe de uma pessoa só, ainda mais quando está começando, aí a gente nas empresas a gente tem aquele organograma. O que é organograma? Preparei aqui para vocês. Olá! Olha, o organograma, a gente tem lá a diretoria, a parte da secretaria na escola, né? Eu fiz aqui um organograma de escola. Aí tem os professores, o pessoal da limpeza, tem o pessoal, as páginas que cuidam das criancinhas. E isso é um organograma. Agora, quando a empresa está começando, ela não tem um organograma, ela tem um euganograma. A diretoria é ela mesma, a secretária é ela mesma, as professoras, as páginas, o pessoal da limpeza. É todo o mesmo pessoal. Quando a gente está começando, geralmente a gente tem o euganograma, certo? Mas a tendência da gente é a gente, com o tempo, melhorar isso e ter um organograma, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos pensar no nosso trabalho, na nossa equipe lá. Às vezes as pessoas, na verdade, assim, a minoria das pessoas, quando elas estão numa empresa ou numa equipe, às vezes elas não estão tão preocupadas, elas estão mais preocupadas com o salário, elas estão preocupadas com outras coisas, às vezes dar uma enroladinha aqui, uma enroladinha ali. Isso porque ela não se sente apaixonada pelo trabalho, que ela não liga para o trabalho dela, tanto faz, eu só quero meu salário no fim do mês, não estou preocupada com mais nada, não quero nem saber da empresa, nada. E outras coisas também que interferem na falta de tempo da gente, por exemplo, sistemas lentos, computadores lentos, são coisas que também tomam tempo. Às vezes, olha, ontem a minha live eu atrasei um pouquinho porque eu tive problema no meu computador. Eu fui ver as coisas e não ia. Eu falei, nossa, eu vou ter que reiniciar. Aí eu reiniciei. Ou seja, é uma coisa que já está na minha lista de aquisições, um computador, fazer alguma coisa para resolver isso aqui. Porque eu não posso deixar a minha audiência esperando, né? Então, e com isso, a falta de tempo também é ocasionada também por falta de um sistema que atenda às necessidades com a agilidade necessária,
certo? Outra coisa que toma muito tempo também, excesso de e-mail, toma bastante tempo. Outro dia eu falei aqui já nas lives que eu faço, hein? Pessoal do YouTube, do Facebook, talvez eu não tenha falado ainda, mas no Instagram eu já falei. Então, vou repetir um pouquinho. Às vezes é muito spam que a gente recebe, ou muito e-mail que a gente recebe, que a gente mesmo quer responder. Então, fazer lá uma limpeza nos e-mails e delegar, né? Então, se eu tô com muito e-mail e tem um e-mail que outra pessoa pode resolver, eu passo para a pessoa resolver, tá? Outra coisa que também ocasiona muita perda de tempo do pessoal é o excesso de e-mails, né? O excesso de compromissos, de reuniões. Então, às vezes a pessoa é uma pessoa que é líder, ela quer atender todos os fornecedores, os vendedores, ela quer atender, ela quer fazer tudo, é o organograma que eu falei para vocês. Então, quando a gente começa a acumular muita atividade para fazer, chega uma hora que a gente tem que trabalhar até 8, 9, 10 horas da noite. Então, isso também toma muito tempo, muitos compromissos, muitas reuniões. Você quer resolver tudo em reunião, tá? E tem uma outra coisa também que eu sempre falo aqui nas minhas lives, tá? Que é a contratação de pessoas que às vezes a gente contrata a pessoa porque a gente gosta da pessoa, porque a gente conhece a pessoa lá da igreja, ou a gente conhece da escola, ela é mãe de um outro aluno que é amiguinho do seu filho, e aí você gosta, vai a pessoa simpática, e você vê a situação, você fala, vou contratar. Pronto, contratou, e aí, pela amizade, você foi amiga, mas às vezes a pessoa não é tão sua amiga. Então, a gente tem sempre que ficar atento em relação a isso. Contratação de pessoas, eu já falei aqui, eu vou falar mais para vocês, eu vou frisar bastante, porque isso são as coisas que tomam tempo da gente, tá? Quando for contratar, fazer uma boa contratação de pessoas que tenham condições. Se você pega um aprendiz, tem que ensinar, lógico. Não é para você também falar, não, aprendiz não contrato mais. Não é assim, gente, porque senão daqui a pouco a mão de obra da gente aposenta, vai embora e a gente não tem quem chamar mais, tá? É a gente contratar profissionais independentes. O que, por exemplo, se eu tenho uma... Claro que numa escola pública que tem concurso, não tem como, a gente tem que se virar. Tem exemplos que eu vou dar aqui que serve tanto para o pessoal de qualquer equipe, mas os empreendedores também. Então, tem coisas que são de empreendedores, tá? Então, contratar profissionais independentes. Os profissionais independentes podem ser, por exemplo, contador, um advogado, empresas de tecnologia da informação para implantar alguma coisa para você, algum sistema. E por que eu falo isso? Às vezes, o caro não é caro. Porque se você quer você mesmo fazer atividade de contabilidade na sua empresa, porque você é um contador, mas a sua empresa é, por exemplo, um restaurante. E você quer fazer a contabilidade porque você é contador, mas você tá num restaurante agora. E aí você, ao invés de você se preocupar com a organização do restaurante, o que vai fazer, o cardápio, organizar custo, essas coisas, você acaba fazendo, se você contrata um contador para fazer a parte de contabilidade, por exemplo, esse contador vai fazer isso e você se preocupa só com a atividade fim do seu negócio, tá? Então, pensa aí, avalia a situação para você ver se vale a pena você contratar profissional independente. A menos que você esteja lá no comecinho da sua empresa, tá? Mas se você tiver condições, o advogado, por exemplo, às vezes a empresa é grande. Você tem lá o advogado da sua empresa que ele é especialista numa atividade. Só que muitas vezes você tem outros processos que você tem que resolver, que chega de repente um assunto novo, alguma coisa,
Se você tem um advogado independente terceirizado, que você contrata uma empresa, por exemplo, de advocacia, eles vão tratar da sua área jurídica e você não precisa se preocupar com isso. Você pode até manter o seu advogado lá para fazer uma certa área do direito, mas se surge alguma outra coisa, pede para uma outra empresa fazer, tá certo? Então, essa foi uma ideia, a primeira dica, né? A primeira solução, contratar profissionais independentes. Segunda dica, contratar assistente virtual. O que é assistente virtual? Eu aqui, esses dias, eu já falei. Eu acho que foi ontem até, mas é que tem exemplo que serve para tudo, né? Então, o assistente virtual, por exemplo, vocês não veem no Facebook ou no Facebook não, no YouTube, quando as pessoas estão falando que elas têm a legenda assim embaixo? Isso é uma coisa que, se você delega para alguém fazer, é tempo que você ganha, certo? Então, dá uma pesquisada, chama assistente virtual, tá bom? A primeira experiência, ela pode ser negativa, tá? Porque tem toda aquela fase de adaptação, tem que ter paciência, tá? O que você pode fazer no começo é treinar essas pessoas para fazer atividades repetitivas, certo? E aí, depois, com o tempo que você vê que já dá para ter confiança, você vai delegando outras coisas para fazer. Por exemplo, você contratou um profissional, um profissional lá na sua empresa para fazer arquivo. No começo é mais complicado, né? Bom, você pode ter contratado ele para fazer várias coisas. Uma coisa que é simples de fazer, mas tem que tomar atenção, é fazer arquivo. Então, você contratou a pessoa e aí você chega lá, você tem 10 atividades para ela fazer. Começa, por exemplo, com arquivo, mas explica para ela por que aquilo é importante, sempre, tá? Sempre que você vai dar atividade nova, explica. Isso é importante por causa disso, disso, disso. Colocar em ordem, porque daí eu ganho tempo, porque eu quero precisar de um documento, eu vou lá e já acho na caixa aquele documento, certo? Então, assistente virtual, no caso do assistente virtual, você vê aí esse trabalho e na contratação de pessoas, você analisar bem também quem é que você vai contratar, tudo, né? Se a pessoa chegou ali, você contratou, ela é nova, então, antes de qualquer coisa, mostra para ela a empresa, vai explicando o que é cada atividade, apresenta as pessoas, se tem mais do que uma pessoa. Mesmo se você está lá numa escola pública, qualquer trabalho, você vai apresentar as pessoas que trabalham na mesma equipe. E a consultoria jurídica que eu estava falando para vocês, ela é importantíssima também. Mantenha, se você tem já um advogado na sua empresa e ele já faz algumas atividades, mas às vezes ele também está sobrecarregado. Não precisa, você pode até contratar outro advogado, não tem problema nenhum. Mas você também, hoje em dia, você pode fazer uma contratação de terceiros que fazem essa atividade e eles são especialistas numa área do direito. Então, é mais fácil, porque às vezes chega lá alguma coisa que você tem prazo, lógico, as coisas de justiça sempre tem prazo. Ou você quer fazer um contrato novo, tem empresas e empresas que fazem isso, você faz, conheça, né, essas empresas e contrate que vale a pena. Às vezes o barato sai caro, viu, gente? Às vezes o barato sai caro. E você ter um pessoal especialista. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem lá os advogados, vários advogados, mas tem atividades que são contratadas em empresas terceirizadas para fazer. Porque às vezes os advogados, eles estão sobrecarregados lá com as atividades deles. Você não vai pôr mais coisa, porque essas coisas de judicial tem prazo. Então, contrata, você não precisa nem... Porque às vezes é uma coisa pontual, não é uma coisa que aparece todo dia, sempre tem. De vez em quando aparece. Nessa hora você contrata alguém. Quarta solução para você. Planeje a semana. Quando vocês têm tudo planejado, o que vocês vão fazer durante a semana?
fica muito mais fácil de você passar a semana mais tranquilo, mais tranquila, para você ter mais tempo, tá bom? Você, para planejar a semana, você quer ter mais tempo? Eu vou dar uma sugestão para você. Você pode, primeiro, você vai planeja quando você está começando a fazer esse planejamento, que você quer ter um tempo livre, você que pode sair do seu local de trabalho, óbvio que quem está num local que tem que trabalhar às 8 horas seguidas, direto, não pode sair, é diferente, mas tem dica para todo mundo aqui, hein, gente? Mas, se você é, por exemplo, um empreendedor que pode ter um tempo durante o dia para você resolver fazer uma atividade física ou ir no cinema, vai saber, né? Às vezes você pode até fazer isso. Então, você, quando faz o planejamento, você fala, essa semana eu quero ir no cinema. Tá passando um filme bom, esse filme demora 2 horas. Então, eu vou ter que reservar 3 horas da minha semana para eu assistir esse filme. Vamos supor que o filme comece às 2 da tarde, vai ficar uma tarde. Libera essa tarde para você. Tenha um tempo para você. Isso vai ajudar bastante, tá? Eu vou explicar mais para frente o que acontece. Então, faz o planejamento da semana, planeja, é lógico que você tem que, nesse planejamento, você marca na sua agenda o que é que você vai fazer durante a semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim por diante, tá bom? Planejando direitinho, você deixa os horários, porque você, às vezes, pode acontecer um imprevisto que você tenha que resolver na hora, ou você tem um prazo mais curto que surgiu assim de repente, que é para você resolver durante a semana. Se você deixar a sua semana planejada, vamos supor que o horário de trabalho seja das 9 às 18, por exemplo. Você não pode deixar a sua semana com a agenda lotada das 9 às 18. Você tem que deixar um tempo para resolver imprevistos também, tá certo? Vocês já ouviram falar da fadiga da depressão? Olha, a fadiga da depressão, por isso que você tem que planejar as coisas. Porque quando você não planeja, e você tem que resolver as coisas, vai chegando no final do dia, você tá tão cansado, que você fala assim, eu vou, tá bom, precisa fazer isso ou aquilo, para fazer essa atividade, tem essa ou essa atividade, tanto faz. Qual que você acha que é melhor, Regina? Por exemplo, se eu sou a líder. Aí eu tô cansada, porque eu já fiz tanta coisa, mas agora são 4h30, eu quero ir embora, eu saio às 5. Então, vai esse aqui que dá menos trabalho. Tá vendo, gente? Às vezes, aquilo que dá menos trabalho é o mais fácil, mas ele não é o que é o melhor. Então, tem que deixar planejada toda a situação, tudo certinho, planejadinho, bonitinho, tá bom? Outra, quinta solução para quem não tem tempo. Liste as suas prioridades. Quando você lista as prioridades, você vai executando as atividades e vai. Quando você tem uma lista, você vai. Deixa eu ver se eu fiz uma lista aqui. Eu fiz uma lista. Olha, gente, é assim, tudo na mão, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. O que vocês têm a fazer. Aqui, deixa o pessoal do. Então, a fazer o que você fez já, tá bom? Eu coloquei a data aqui em cima, tá bom? E aí, olha, os recados que você... Opa, o recado está para cá. Os recados que vocês têm que passar, e as ligações que você tem que fazer também, entendeu? Aí, quando você lista tudo, fica muito mais fácil de você não se perder. Porque, às vezes, você começa priorizando as coisas... E aí, se fica na cabeça, se você não tem tudo anotadinho, se você não tem tudo anotado, às vezes, fica fácil de passar batido algum assunto. Depois você fala, nossa, esqueci de fazer aquilo. Prioriza o que é mais importante, tá bom? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já falei aqui, a hora que vocês forem entrar no YouTube, porque agora eu tenho um canal no YouTube também, tá? Pessoal que me seguia já no Instagram, eu comecei agora a fazer essas lives também no Facebook e no YouTube. E agora já tem conteúdo lá na minha página do YouTube. Então, eu já fiz uma live no Instagram que, se ela não tá ainda lá, a minha equipe está providenciando, tá? Mas ela vai chegar.
Então, eu já contei essa historinha, né? A corrida da lebre e da tartaruga. Por que você tem que listar as suas prioridades? Vocês lembram da corrida da lebre e da tartaruga? Quando eu era criança, eu escutei essa historinha, eu vou contar para vocês rapidamente. Mas só que a lebre assistiu a minha live lá atrás, quando eu falei a primeira vez. Ela já assistiu aquela live. E ela fez uma revisão e tudo. E ela mudou de atitude. Então, aquela historinha lá da corrida da lebre e da tartaruga, o que aconteceu? Foi uma corrida, a lebre feliz falou: corrida da tartaruga, a tartaruga anda devagarzinho, eu vou ganhar. E aí a lebre começou a correr, 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 correr. E aí a historinha ela ganhou a corrida. Por quê? Porque aquela historinha que eu contei a primeira vez, que ela correu e ela dormiu antes de terminar a corrida, e daí a tartaruguinha ganhou a corrida dela, agora ela já assistiu a minha live, então ela já sabe que primeiro ela ganha a corrida para depois ela dormir. Vocês estão vendo por que a gente tem que ver as prioridades da gente? Pessoal. E olha, eu vou dizer mais agora a sexta solução. Não adie tarefas chatas, tá bom? As tarefas chatas têm que ser feitas. Se você começa a ficar, essa tarefa é muito chata, eu não vou fazer agora. Você fica pensando naquela tarefa, às vezes o dia inteiro, porque você tem que fazer ela. Ela é chata, mas você tem que fazer. Então, prioriza. Ela é importante em qual grau da lista de prioridades que ela está. Pôs ela na lista, a hora que chegar a vez dela, não fuja. Vai lá e faz. Elimina esse problema. Tá certo? Tem um livro que eu gosto bastante dele, que chama A Arte de Fazer Acontecer, o método GTD. Eu não vou nem falar em inglês, tá, gente? Mas o nome em português é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Uma dica que ele dá lá naquele livro, que eu achei muito boa, porque me ajudou bastante, tá? É assim, se você tem uma atividade para fazer, na verdade, assim, você tem 10 atividades para fazer. Dentre essas 10, tem uma que demora menos do que 2 minutos. Então, eu posso muito bem priorizar aquela de 2 minutos, porque é uma atividade a menos, é uma a menos na minha lista dos afazeres. Lembram da minha lista, né? É uma a menos nessa lista e eu consigo me preocupar com o que é mais importante naquele momento para eu ir fazendo, tá certo? Então, não adie as tarefas e aquelas atividades que eu falei para vocês que tá lá de dica do livro, 2 minutinhos, já vou fazer já resolve isso, já encerra o assunto, tá certo? E outra coisa, sétima solução para vocês, pessoal. Vocês já ouviram falar que o marido traído é o último a saber da traição? Pois é, gente. Eu não gosto de falar de traição aqui, tá? Então eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Acompanhe as atividades. Você passou uma atividade para alguém fazer? Acompanha o andamento, por quê? Para quando tiver chegando a hora de entregar aquele trabalho, você ter certeza que você vai entregar o trabalho em dia, dentro do prazo e numa qualidade boa, qualidade excelente, de preferência, tá certo? Então, quando você acompanha tudo, você já sabe e você também, você vai delegar a sua atividade para alguém, você delegou aquela atividade que você ia fazer em tempo integral até encerrar. Aí você resolveu passar para alguém, ótimo, você vai ganhar tempo, mas não é porque você passou para alguém que você vai largar. Nada de largar, porque se você largar, a pessoa às vezes não tem a experiência que você tem, ela não tem o seu jeito de fazer. Eu tive um chefe que ele falava assim, se você quer um filho com a sua cara, faça você mesmo. Ele falava assim, gente.
E ele acumulava todas as atividades para ele fazer, porque ele assim, e ficava com tudo na mesa dele, e ele trabalhava, não tirava férias. O que ele ganhou com isso? Não ganhou nada, gente. Não ganhou nada, não curtiu a vida. Ele não saía viajar, não tirava férias, ficou anos sem sair de férias. Isso não foi nada saudável, entendeu? Porque depois ele teve problema de saúde e tudo, e aí ele não teve como, né? E hoje ele já faleceu, lógico que não foi só por causa disso, né? Ele teve um câncer e aí ele acabou falecendo, mas ele ensinou muita coisa pra gente. Uma das coisas que ele ensinou é não fazer o que ele fazia, que é acumular muita atividade para fazer, sempre delegar e tudo. E então, quando você passa atividade para alguém fazer, você acompanha ela, porque se você passar para ela fazer e depois só for buscar a hora de entregar a atividade para o seu cliente, ao invés de você ficar 100% do seu tempo fazendo aquela atividade, você delegou ela para outra pessoa. Você delegou ela para outra pessoa, não largue a pessoa fazendo do jeito que ela quer. Orienta, você às vezes no começo você tem mais dificuldade de acostumar com a ideia. De vez em quando, você vai fazendo outra atividade enquanto ela está fazendo aquela. Mas de vez em quando, vai lá, dá uma olhada como está saindo, se está do jeito que você quer. Se dá para aceitar, porque assim, as pessoas são diferentes. Às vezes não é do mesmo jeito que a gente faz, que ela também vai fazer. Mas, às vezes, a gente tem que ser flexível também, né? Você passa uma atividade. Tem coisa que dá para ser flexível, tem coisa que não dá. Mas o que dá para ser flexível, vamos ser flexível para a gente também não ficar sobrecarregado. Você vai abraçar o mundo? Não dá. Outra coisa, reduza a quantidade de reuniões. Então, eu já estou na 8ª dica. 8ª solução para os problemas de falta de tempo. Olha, gente, eu já passei um monte de dica, hein? Reduza a quantidade de reuniões. Por quê? Tem gente que marca reunião simplesmente uma coisa simples que dá para resolver por e-mail mesmo, ou numa ligação, às vezes você resolve alguma coisa, a pessoa faz uma reunião. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu que não foi comigo, foi com uma colega de trabalho minha. Marcaram uma reunião em São Paulo. A gente trabalha em Bragança Paulista. É 1 hora de viagem. Foi marcada uma reunião num dia aí acho que faz mais de mês, né? Porque já vai fazer quase um mês que nós estamos tudo trancados dentro de casa. Mas enfim, chamaram ela para uma reunião. Aliás, chamaram várias pessoas para uma reunião. Uma moça responsável por uma atividade lá na empresa chamou a equipe dela para uma reunião. E a equipe dela é formada por pessoas de várias unidades. Em São Paulo tem várias regiões, acho que de São Paulo deve ter uma. Não vou nem falar a quantidade, porque senão eu vou confundir, tá? Mas tem várias unidades em São Paulo, cada unidade tem um representante daquela atividade. E fora São Paulo, ainda tem os outros municípios. Só na minha região são 8 municípios. Tem uma pessoa só que cuida daquela atividade, e depois chega aqui, ela repassa. Tá bom. Ela foi para aquela reunião, chegou lá na reunião, chegou mais cedo, porque ela não gosta de chegar atrasado, pegou o carro, foi motorista para levar ela para a reunião e tudo. Chegou lá, começou a reunião atrasada, 15 minutos depois, acabou a reunião. Só que a minha amiga, ela não perdeu a chance dela, né? Ela falou assim, poxa vida, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, combustível, motorista, veículo, risco, porque você vai pegar a estrada. Para chegar aqui, ter uma reunião de 15 minutos? Repensa as necessidades de reuniões. Se você é o tipo de pessoa que adora fazer uma reunião, repensa. Eu sempre falo aqui nas minhas lives que é bom fazer reunião de atividades e tudo. Mas reuniões que eu falo, curtinhas, ali na sua área. Não vai se a sua empresa ou se a sua atividade demanda de outras pessoas de outras áreas mais longe. É diferente. Quando eu falo de fazer reuniõezinhas rápidas, são ali dentro do seu prédio, dentro do seu pedaço, da sua área onde você trabalha. Você fazer uma reuniãozinha rápida ali é uma coisa. Agora, você marcar reunião toda hora, querer fazer reunião,
Isso demanda muito tempo e às vezes são reuniões que são dispensáveis, que você resolve com um telefonema. Avalie bem isso antes de marcar uma reunião. Nona dica. Ó, gente, esse negócio de fazer com a mão. Nona dica. Aprenda a dizer não. Eu já fiz lives e vai estar, se não está disponível ainda no YouTube, pessoal, vão estar todas disponíveis. Vocês aguardem que vão estar. Mas aprenda a dizer não para qualquer pessoa, tá? Tem uma live minha que fala disso, aprenda a dizer não. Como dizer não para qualquer pessoa da sua equipe sem ser, como que é que eu falei? Sem ser grosseiro. É mais ou menos isso, mas se você entrar lá, Regina Scanfella no YouTube, vocês vão achar, tá bom? Então, aprenda a dizer não, tá? Agora vou te dar a 10ª dica. Ó, gente, tá acabando os dedos aqui, tá? Mas eu tenho uma solução para isso, tá? Vocês não pensam que eu não sei, não. 10ª dica. Cuidado com as distrações nas redes sociais. Tem pessoas que adoram ficar no Facebook, no WhatsApp e ficar mesmo no Google ali, vendo filminho, vendo aqueles PowerPoint bonitos que o pessoal manda de mensagens. Ótimo, não tem problema nenhum, desde que isso não interfira na atividade, tá certo? Se você é o tipo de pessoa que manda muitas mensagens também, cuidado. Não tem problema você mandar mensagem, só que às vezes essas mensagens podem acabar atrapalhando a produtividade da sua equipe, tá? Então, cuidado com as distrações. Quando você estiver aí numa reunião, alguma coisa, evita ficar no celular, evita para você prestar atenção em tudo que está sendo falado na reunião. Anota o que precisa ser anotado, tá bom? Para você depois não se perder, não esquecer de nenhum detalhe, tá certo? Então, cuidado com essas redes sociais. Eu teve uma época que eu ficava horas no Facebook. Claro que isso era à noite, quando eu estava em casa. Agora eu fico em casa direto, mas não tem mais Facebook, eu entro muito pouco. Mas antigamente eu ficava, porque as pessoas colocam coisas muito interessantes. É gostoso de ver os amigos da gente bem, mostrando aquelas fotos bonitas. Mesmo o Instagram, que tem coisas boas para a gente olhar, tem muitas dicas e tudo. Se a gente ficar olhando aquilo, a gente se perde, porque aquilo vai tomando tempo da gente. Priorizar. Quanto tempo eu vou ficar no Facebook? Quanto tempo eu vou ficar no Instagram? Lembra que eu falei lá atrás do planejamento? Planeja a sua semana. Se você gosta de ficar no Facebook, no Instagram, se você precisa, determine, vou ficar no Facebook de tal a tal hora, ou de 15 minutos por dia, ou 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, não tem problema nenhum. É só você se organizar. Porque às vezes aqueles 15 minutos, se você não organizou, você fala, agora eu vou entrar no Facebook, e não viu que oração e não controlou, você acaba ficando, às vezes, 1 hora no Facebook, 1 hora no Instagram. Isso toma tempo. Então, eu falo essas coisas, é bom a gente ficar lembrando e de vez em quando a gente pensa, e quanto tempo faz que eu tô aqui? Então, vai entrar no Facebook? Entra. Cada um sabe até onde pode ir no seu local de trabalho, na sua empresa ou na sua escola. Pode entrar? Então entra. Não pode, não entra. Mas se pode, também fica atento, porque se não lembra que eu falei que vai subindo aquela quantidade de coisas para você fazer? Então, cuidado com as redes sociais, que elas distraem. 12ª solução. É isso aqui, gente, porque eu aprendi no basquete, lá na época do colegial, que eu jogava basquete, que tinha número 15. Como que é que o juiz chamava o número 15? Chamava assim, ó. Era o 15. Então, agora eu aprendi que o 11 é assim. 11ª dica, para ganhar tempo. Olha quanta dica, gente. Gerencia sua energia. Como você gerencia sua energia? Várias coisas. Uma delas é você tomar água. Eu já tô com a garganta seca já. Por que eu tomo água? Por várias razões. Primeiro, para hidratar. E hidratar por quê, né? Tem gente que fala, eu não vou tomar água nada, eu não gosto de tomar água.
Gente, a água, ela ajuda muito o nosso organismo a trabalhar melhor. O intestino funciona melhor, o sangue, o coração, funciona tudo muito melhor, o estômago. Quando a gente se alimenta bem, é uma forma de você gerenciar a sua energia. A gente se alimenta bem, a gente bebe, se hidrata bem, o cérebro funciona melhor, tá? Então, alimentação saudável é muito bom, tá? Não vou falar para não comer chocolate, tá? Mas também não precisa comer um caminhão de chocolate todo dia. Cuida da sua saúde, cuida da sua energia, tá? Uma coisa que eu comecei a fazer há pouquíssimo tempo, deve fazer uma semana ou duas mais ou menos, é meditar. A meditação tá me ajudando bastante, gente. No começo não foi fácil, porque falava, meditar toma tempo. Para que meditar? Gente, a nossa concentração nas atividades é muito melhor. Eu tô notando, isso que faz uma semana, 15 dias no máximo, não faz tudo isso. Que eu comecei a meditar e eu já estou vendo resultados. E eu não faço meditação sozinha, porque imagina, eu tenho sites, eu entro no Google, vejo, tem uma pessoa que faz a meditação que ela se chamava, porque ela já faleceu, fiquei sabendo porque eu conversei com uma amiga minha, que ela adora essas coisas de meditação, e ela comentou comigo. Eu mandei para ela do YouTube um vídeo da Louise Hay, que ela fala bastante sobre meditação, ela ajuda, e tem umas meditações ótimas. Inclusive uma que dá para fazer enquanto a gente está dormindo. Eu achei o máximo, porque agora eu consigo meditar mais, né? E aí, eu mandei para ela, falei assim, a Louise Hay, ela já faleceu, mas ela é ótima. Inclusive, ela se curou de doenças apenas meditando. Claro que, né, não vai comparar a Regina com a Louise Hay, porque a mulher é especialista. Então, a meditação ajuda bastante. Tomar água, se alimentar direito, fazer exercícios físicos, tá bom? Mesmo nessa quarentena agora, fazer exercícios físicos não é fácil? Não é fácil, mas é muito importante, porque a circulação flui, parece que a cabeça da gente vai ficando mais aberta para outras coisas, a gente arruma tempo, a gente tem mais energia. Gerencia sua energia, então. Pessoal, 11 dicas, já estava errando, 11 dicas, tá bom? E olha, hoje eu não estou preocupada muito com o horário por conta do meu trabalho, porque hoje é feriado 21 de abril, dia de Tiradentes, tá? Então, o dia de Tiradentes, eu tô com mais tempo. Eu vou falar últimas coisinhas para vocês. Eu dei 11 dicas, tá? Eu vou fazer uma revisão, porque hoje eu tô com tempo. Então, primeira coisa, contratar profissionais independentes, o contador, o advogado, empresas de TI. Segunda coisa, assistente virtual. Terceira solução, consultoria jurídica. Quarta solução, planejar a semana. Quinta solução, listar as prioridades. Sexta, não adiar tarefas chatas. Sétima, acompanhar tudo. Oitava, reduza reuniões. Nona, aprenda a dizer não. Décima, cuidado com as redes sociais. E 11ª, gerencia sua energia. Tá bom? Olha, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, faz essa gentileza para mim. Divulga ele, pode curtir, compartilhar. No Instagram tem o aviãozinho, que vocês podem clicar no aviãozinho aí, mandar para os seus contatos. Se você acha que vai ajudar alguém. Se você acha que não vai ajudar, deixa do jeito que tá bom? E quando você curte, você compartilha, esses aplicativos, o YouTube, o Facebook e o Instagram, eles entendem que o conteúdo é importante, que está ajudando as pessoas. Se tiver bastante compartilhamento, eles entendem isso. Então, você fazendo isso, vocês ajudam a me ajudar mais gente, porque
aí o próprio aplicativo, ele acaba divulgando também isso para outras pessoas que tenham interesses em relação a ganhar tempo, retrabalho e todas essas minhas lives que eu fiz, que estão todas lá no YouTube, tá bom? Outra coisa, eu vou falar aqui porque tem gente nova no meu canal. Eu tenho um canal no Telegram, tá lá. Eu tô passando mensagens todo dia. O Telegram é um aplicativo. Você entra lá na Play Store ou na Apple Store e você instala no seu celular o Telegram. É muito simples, muito fácil, tá? Eu tô divulgando bastante. Você instala no seu celular o Telegram, você se cadastra, põe seus dados, se cadastra lá e procura lá, canal da Regina Scanfella. Quando você entrar no meu canal, você vai conseguir ver todas as mensagens que eu já deixei lá até hoje. Deve ter 3, tá? Que eu montei esse canal agora há pouco tempo. Então, deve ter 3 mensagens, 4 no máximo. Não tem muito mais do que isso, não. Então, são somente dados, não gasta, somente dados, somente voz. Eu mando pouco, eu mandei link lá de meditação para vocês, podem aproveitar essas lives que eu fiz aqui. Lá eu coloquei os links que tem as meditações, tá bom? Eu tô dando dica lá, tô falando o resumo das lives que eu tô fazendo no dia, tô dando dicas de livros. Eu vou colocar também, eu vou fazer várias coisas. E lá, eu não vou fazer vídeo, que nem eu faço aqui, gasta muito dado. Então, se o seu celular tem pouco espaço, esse aplicativo Telegram, ele não vai gastar muito seu espaço, não gasta muitos dados, tá bom? E você consegue ter uma outra noção. Não é vídeo, então eu posso falar a qualquer momento. Então, se eu lembrar de alguma coisa na hora, eu posso chegar lá no Telegram e colocar lá para os meus amigos do Telegram. Alguma coisa que eu pensei, olha, pessoal, em relação ao trabalho de equipe, eu pensei nisso aqui agora, nesse momento. Então, isso daí, o Telegram também, se você quiser, você entra lá. Vou dar dicas, vou falar um pouquinho das lives e vai ser todos os dias. Se falhar, quase todos os dias eu consigo, porque às vezes não, me passa o dia e eu não consigo, mas são mensagens de voz. A maioria é mensagem de voz, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou agradecer muito a presença de vocês. Olha, quando não é feriado, quer dizer, quando não é dia de trabalho, apesar que o dia 1º de maio é dia do trabalho, eu vou trabalhar também aqui com vocês, vou falar bastante. Olha, quase 1 hora de conversa. Já foram 45 minutos. Quero agradecer vocês de coração. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado vocês. Curte aí, compartilha. E amanhã, às 13h27, eu estarei de novo aqui. E o assunto de amanhã eu já pus no Instagram. Deixa eu pegar aqui o assunto de amanhã, que eu estou aqui no meu caderninho. Como fazer para as pessoas vestirem a camisa da equipe sem precisar pegar no pé delas? Olha que beleza! Vamos lá, fazer essa equipe vestir a camisa para elas poderem executar as atividades dela e fazer você ganhar tempo, evitar retrabalho, tudo isso que eu tô falando. Olha, um assunto vai puxando o outro, tá bom? Olha, você que está aqui chegando agora, muito obrigada, mas o tempo acabou. Então, volta lá, vai estar disponível aqui do Instagram, tem 24 horas para você assistir essa live, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Curte, compartilha, pega esse vídeo, assiste para você ter uma ideia. Olha, depois dessa, se você não tiver tempo, é porque você não quer, tá? Porque eu dei 11 dicas, muitas dicas, 11 é bastante. Curte, compartilha se você achar que valeu a pena. Muito obrigada e amanhã às 13h27. Que bom! Às 13h27 eu vou estar aqui novamente, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Um beijão e tchau. Até amanhã.
Tchau!